Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. A semana 7 da NFL terminou ontem com esse confronto emocionante e controverso entre Chicago Bears e New England Patriots. Há muito tempo a gente não via uma crise assim na franquia de Boston. E a gente tem agora a AFC Leste com Bills, Jets, Dolphins e, em último lugar, os Patriots, que sofrem agora uma controvérsia na titularidade da posição de quarterback. A gente viu o Mac Jones vindo como um rookie que apresentou um trabalho excepcional, surpreendente, eu diria. Começando essa temporada mal, se machucou, e agora a gente tem o nome de Bailey Zappi aparecendo como um possível candidato a ocupar o cargo que parecia ser tão seguro do Mac Jones. E depois do jogo de ontem, eu acredito que isso fica em aberto. A torcida que já no início do jogo chamava pelo nome dele, pedindo para que ele viesse para o jogo. E isso é uma coisa bem delicada. Diferente do futebol, onde você tem às vezes dois atacantes muito bons e você fica, não, quem vai ser o titular? Vamos fazer uma experiência, será que dá para colocar os dois juntos? Isso não acontece na NFL. Com uma pequena exceção para o caso, né, do New Orleans Saints, que tem ali o Taysom Hill entrando em situações excepcionais, né, de run pass option ou alguma jogada que envolva o atleticismo dele. Não é comum na NFL você ter um time que fica flutuando a posição de quarterback, como teoricamente sugeriu o Bill Belichick ontem no intervalo do jogo. Ele que costuma pregar peças na imprensa e não falar muita coisa, né? Ele disse que fazia parte do plano dele, de fato, utilizar os dois quarterbacks, o que eu acho que é muito improvável. Seria talvez interessante até no futuro a gente ver como funcionaria uma coisa desse tipo, né? O que definitivamente não é a realidade da NFL hoje, onde a posição do líder das tropas ela é absoluta. E precisa ser assim para que haja, né, todo o entrosamento ali entre o corpo de recebedores. Veja, por exemplo, o problema que enfrenta o Aaron Rodgers sem o seu favorito alvo, que agora está no Las Vegas Raiders, que inclusive venceu agora. A gente já vai falar dessa divisão aqui, a AFC Oeste, que está realmente nivelada por cima com o Kansas City Chiefs absoluto. O Chargers, que perdeu esse jogo agora para o Geno Smith. O Seattle Seahawks surpreendendo. Os Raiders com uma vitória também. E a gente tem aqui o Broncos agora com uma situação muito delicada. Eu vou falar de tudo isso, mas eu separei 6 tópicos aqui que marcaram essa semana 7. Agora lembrando que a gente tem 18 semanas na temporada regular da NFL. Então, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Eu queria utilizar uma frase que o Paulo Antunes usou na transmissão do jogo de ontem, que me chamou muito a atenção, até conversei isso com meu amigo, que é: a NFL é uma liga de semanas. Então, quando a gente fala semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tudo pode acontecer. Quem já é um fã da NFL um pouquinho mais antigo, está acostumado com essa imprevisibilidade. Quase que não sai a palavra aqui, nem sei se eu falei corretamente. Mas a liga é muito imprevisível. Você tem times que vêm como grandes favoritos e desaparecem, como foi o caso próprio dos Broncos, né, com o Russell Wilson, que inclusive agora está fora. E você tem um Jacksonville Jaguars que começa a temporada muito bem. Você tem New York Jets e Giants que surpreendentemente vêm com campanhas muito positivas. E isso são coisas que estão completamente fora do script. Né? Ninguém imaginava um cenário como esse. Você tem vitórias assim impressionantes, como foi o caso do Carolina Panthers sem o Christian McCaffrey, com o novo head coach, que é o Steve Wilkes, vencendo o Tampa Bay Buccaneers por 21-3. Isso é impressionante. E a gente vai se acostumando com isso. Isso mostra o quanto a liga ela é competitiva também. Todos os times têm condição de ganhar de todos os times. Apesar da questão, é claro, a gente precisa ser justo aqui e honesto intelectualmente. Existem mismatches, né? Então você tem uma probabilidade, um cálculo, né, uma estimativa de que existe uma chance muito maior de determinado time vencer por motivos A, B, C, D, E, F, G. Então,
É com base nisso que as bolsas de apostas funcionam. No entanto, existe o fator surpresa. Existe todo um aspecto moral, psicológico envolvido numa partida, né, de futebol americano que não é possível ser calculada. Então a gente tem, por exemplo, aqui essa crise no Tampa Bay Buccaneers que pode ter uma forte influência, sim, das situações extracampo que o Tom Brady está enfrentando, como eu já levantei isso na semana passada. Será que ele perdeu o respeito do time? Será que ele perdeu a confiança do time? A gente viu na semana passada ele gritando ali na sideline, eu comentei que parecia muito mais um desabafo do que uma cobrança, do que um estímulo. E a gente viu, cara, o Tampa Bay chegar uma vez na red zone nesse jogo. Quando foi que você imaginou um jogo do Tom Brady em que a única pontuação foi um field goal? Isso é bizarro. Esse é o primeiro ponto. Panthers sem McCaffrey, com um novo head coach e com uma vitória absolutamente improvável, especialmente diante de todo esse cenário que está apresentado aí para a franquia de Carolina, que tem um início de temporada terrível, tenebroso. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, Green Bay Packers. Depois dessa sequência de derrotas, será que a gente já consegue nomear um culpado? Eu acho muito difícil que um time do tamanho do Green Bay Packers, com um quarterback do tamanho do Aaron Rodgers, né, sem dúvida um cara que vai estar no Hall da Fama da NFL um dia, possa ser dado como superado e vencido. O assunto é encerrado. Não é assim que funciona. Apesar do Minnesota Vikings vir muito bem, a gente tem ali agora com a vitória dos Bears, né, um empate técnico entre Green Bay e Chicago que pode mudar absolutamente, né? Então a gente sabe da instabilidade do time do Chicago Bears. Os Lions aqui, infelizmente, com essa última derrota, pode já ter mudado as expectativas para o restante da temporada. Como eu disse, agora a gente tem 18 semanas na temporada regular, então pode ser que algum milagre aconteça. Mas o ataque que a gente vinha produzindo tanto já não produziu tanto, né? E a defesa continua com problemas. Então o Chicago Bears agora, com essa vitória, entra ali para a disputa na divisão. O Minnesota continua como favorito. E Green Bay, será que o problema é somente mesmo o corpo de recebedores? O Rodgers não conseguiu encontrar uma defesa que no papel tem ferramentas interessantes e não consegue parar o outro time? É difícil você setorizar o problema. Em alguns momentos, eu acho que o fator emocional do time, ele consegue superar qualquer eventual dificuldade técnica, né? Como eu falei aqui da situação de Tampa Bay, eu vejo que isso se aplica muito também pela grande cobrança que existe quando você tem na frente do seu time nomes como Tom Brady e Aaron Rodgers, porque cria-se uma expectativa muito grande, né? Existe uma cobrança muito grande de resultados. Então, esses caras estão acostumados com pressão, mas às vezes os elementos ali não estão funcionando e há um desequilíbrio. Eu não tiro ainda completamente as expectativas aqui do Green Bay. A gente já viu esse time mudar a chave assim, né? Em um passado recente, inclusive, a gente viu isso acontecer. Então, eu ainda acredito que é possível o Green Bay Packers voltar e mudar o rumo da sua temporada. No entanto, o que a gente vê agora, especialmente com essa sequência de derrotas agora, é muito preocupante. Terceiro tópico, o retorno tímido ali do Dak Prescott, né, com essa vitória, ainda não inspira confiança. A gente vê certas limitações, é claro, até uma precaução, né, um jogador que precisa ter muito cuidado para não se lesionar e comprometer o restante da sua carreira. Então a gente sabe de todo o atleticismo, de tudo que o Dak Prescott é capaz de fazer, e parece que ele vem assim com certa cautela, o que é importante, mas sem dúvida limita, né, o dinamismo do ataque. Então essa derrota dos Lions agora diante, né, do Dallas Cowboys, como eu disse, pode mudar
a organização do time para o restante da temporada, um time que vinha com um ataque muito bom, fazendo jogos, né? Todo mundo vem dizendo isso, os números às vezes mentem. Então os Lions vinham perdendo ali, mas em jogos muito competitivos, colocando um número alto de pontos no placar, e a defesa vinha apresentando dificuldade. E agora a gente viu as duas coisas se anularem. Então a gente viu o Lions sucumbir diante aqui do Dallas Cowboys, e é muito triste, cara. Eu fico muito triste de verdade, apesar de ser torcedor do Chicago Bears. Cara, eu vejo o Detroit Lions com um potencial tão grande não conseguindo ser desenvolvido, cara, que é uma coisa frustrante. É frustrante, de verdade, cara. Eu espero que o Detroit Lions consiga se acertar, porque é muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, é muito quase, sabe? E isso é extremamente frustrante, cansativo pro torcedor, né, cara? Eu vejo agora o atual Lions como foi um dia o Cleveland Browns, né? No entanto, os Browns nem eram tão competitivos assim como são atualmente o Detroit Lions. Enfim, o quarto tópico aqui do nosso vídeo. Os Broncos aparecem como um improvável patinho feio na AFC West, porque a gente viu tudo que se falou, tudo que foi projetado para o futuro dos Broncos com o Russell Wilson na frente. Era só isso que faltava. Agora o Broncos vai deslanchar. Que decepção, né, cara? Agora, sem o Russell Wilson, a gente tem o Kansas City Chiefs liderando essa divisão absoluto. Uma vitória muito convincente em cima do San Francisco 49ers, com diversos erros do Jimmy Garoppolo, com vários passes altos, uma coisa tenebrosa, cara. Você com tantas ferramentas. Cara, o San Francisco 49ers tem um elenco que eu vou te falar uma coisa, cara. Uma defesa que joga com uma fibra. Um ataque, cara, que no papel eu acho que se equipara talvez com o poder de fogo dos próprios Chiefs, que nem tem tantas ferramentas como o dinamismo do 49ers e o Buffalo Bills. E mesmo assim o Jimmy Garoppolo não consegue, cara. Tá difícil defender o Garoppolo, cara. Tá difícil, sabe? Eu tô vendo, por exemplo, o Geno Smith, que é o próximo tópico aqui, fazer muito mais coisa do que o Garoppolo com essa galera toda. Vamos ver o que vai acontecer com esse San Francisco 49ers, porque no papel tem potencial para ir muito longe. Mas já chegou na estreia do Christian McCaffrey com essa sapatada, né, que coloca a moral do torcedor lá para baixo, né, cara? Que vem com a grande expectativa. Tudo bem, ainda é cedo, né? Cedo, mas não... O Jimmy Garoppolo, cara, é complicado. Ele é um cara que de vez em quando ele faz jogadas assim incríveis, faz uns passes em umas janelas pequenas e tal, mas aí na próxima jogada ele vai e faz um passe horroroso, faz um erro de leitura bizarro. A gente viu isso nos playoffs do ano passado, cara. Então assim, é complicado, viu? O número 5 eu já comentei aqui. Geno Smith fazendo valer a segunda chance que a vida deu pra ele. O cara tá jogando muito bem. Lembrando aqui, né, que ele já foi muito questionado, e eu já falei aqui outras vezes que talvez a gente tenha grandes potenciais nos bancos aí da NFL, porque o cara às vezes teve uma chance, ele foi mal e nunca mais ele teve uma segunda chance. E talvez aquele cara tenha ali um potencial guardado nele que nunca vai ser explorado. Ele tá tendo essa segunda chance agora e tá mostrando realmente que, olha, eu posso fazer. E talvez até o torcedor do Seattle Seahawks, talvez não, com certeza, tá dando graças a Deus que o Russell Wilson saiu desse time. Porque você tá vendo o que aconteceu aqui com os Broncos e você tá vendo o que tá acontecendo com o Seattle, né? Então, liderando aí a sua divisão. E, cara, eu coloco fichas aqui nesse time. A gente vê uma crescente, embora não seja espetacular, mas é uma crescente, e eu vejo o Geno Smith com total capacidade de continuar liderando esse time para campanhas positivas. O sexto tópico, eu já comentei no início desse vídeo, né, porque foi o jogo que encerrou a rodada, né, que foi essa controvérsia aí
da posição de quarterback no New England Patriots, que acaba gerando uma instabilidade, um ambiente um pouco constrangedor, né? A gente viu ali o Mac Jones com o capacete na sideline, ele olhando ali, né, o plano de jogadas aqui no pulso, como se estivesse na iminência de entrar, e você vê, não, mas ele não vai entrar, e o Bill Belichick falou aquilo no intervalo, uma situação realmente constrangedora. Num primeiro momento eu cheguei a imaginar que ele tivesse se machucado ou não tivesse totalmente recuperado e por isso ele teria sido retirado, mas não parece que foi bem esse o caso. Então é realmente uma situação constrangedora, né? E essa derrota do New England Patriots foi bem assim vergonhosa, tá? A gente sabe que o Chicago Bears está muito longe de ser um time excepcional, né? Um time altamente competitivo, mas tem as suas ferramentas. Eu gostaria de ver muito mais o Justin Fields fazendo passes como ele fazia no Ohio State, né? Ele tem usado muito o recurso de correr, de sair do pocket. A linha ofensiva do Chicago Bears não está conseguindo dar conta do tempo que ele demora muitas vezes, né? Especialmente quando você tem uma secundária bem treinada, como é o caso dos Patriots. A gente via ali o Justin Fields segurando demais a bola. Então não há linha ofensiva que aguente isso, né? Você tem ali no máximo 2 segundos e meio, se livra da bola. E a prova disso, a gente pode falar aqui, o nosso queridíssimo Joe Burrow, que era o quarterback mais sacado da NFL, não tinha praticamente tempo, no entanto o cara ele soltava a bola, entendeu? Procurava o Ja'Marr Chase, procurava o Mixon e soltava a bola. Então, eu acredito que se o Justin Fields começar a desenvolver melhor essa conexão que já é boa, né, com o Mooney, e conseguir explorar melhor os duelos individuais, conseguir estudar bem as secundárias, ele consegue fazer jogadas como que ele fez ontem ali, já na iminência de ser sacado, fazer aquele improviso ali. É esse tipo de coisa que o torcedor dos Bears quer ver, né? É o seu quarterback fazendo boas leituras. Isso é muito mais importante do que você ter uma mecânica excepcional, é você saber ler a defesa. Isso é que faz um bom quarterback. O poder de reação dele associado com a sua capacidade de leitura. Então, é isso que a gente quer ver. Fechando o vídeo aqui, diversos times na Conferência Nacional com campanha 3-4, né? A gente tem o New England Patriots, a propósito, né? na Conferência Americana, aqui no caso. A gente tem outro time aqui com campanha 3-4. Olha só que interessante, na Conferência Americana, somente o New England Patriots com campanha 3-4, tá? Agora a gente vai falar aqui da Conferência Nacional, que é exatamente o tópico que eu destaquei. Commanders com uma vitória importante, né? Campanha 3-4. Cardinals, 49ers e Rams com campanha de 3 vitórias, no caso os Rams com 3 derrotas, né? Por conta da bye week. E o Seahawks liderando a NFC Oeste. Agora na NFC Norte a gente tem Packers e Bears empatados tecnicamente, com 3 vitórias e 4 derrotas. E na NFC Sul a gente tem o Buccaneers com 3-4, o Falcons com 3-4 e Panthers e Saints igualmente com 2-5. A gente vai ter um confronto importantíssimo agora para o Tampa Bay, já dando início à semana 8 da NFL, né? Cara, um jogo que vai acontecer lá em Tampa, mas que os Ravens vêm com tudo para cima, especialmente aproveitando esse momento de fragilidade, né? É uma boa oportunidade para o Tom Brady mostrar aqui a sua capacidade de reação já tão conhecida, né? Mas é um jogo dificílimo. Falando em jogo dificílimo, a gente vai ter os Bears jogando contra os Cowboys. Jogo complicado aqui. O que mais eu posso destacar? Patriots e Jets, um confronto divisional aqui que vai acontecer no MetLife Stadium. E de acordo com o que a gente tem visto, né, pode ser que os Jets consigam se firmar ainda mais aqui com essa vitória no confronto divisional que eleva tanto a moral do time. E os Patriots também podem usar como, né, uma ferramenta motivacional aqui esse confronto divisional para sair desse buraco. Dolphins e Lions é um confronto mais favorável para os Dolphins aqui. Raiders e Saints, favorável para os Raiders. Steelers e Eagles,
não preciso nem falar, né? Que os Eagles são favoritos, mas tudo pode acontecer. Titans e Texans, Giants e Seahawks. Aqui vai ser interessante também esse Giants e Seahawks, hein? Commanders e Colts, 49ers e Rams. Agora, Packers e Bills, meu amigo. Que jogo a gente vai ter aí no domingo à noite? Packers e Bills. Caramba, cara. Você já pensou que excelente resposta seria se o Aaron Rodgers ali no horário nobre conseguisse vencer o favorito Buffalo Bills? Cara, isso ia mudar a temporada dos Packers, hein? Provavelmente. Um jogo pode mudar a temporada. E a gente vai ter o encerramento entre Bengals e Browns, um clássico. E aqui os Bengals são favoritos também. Deixa sua opinião aqui embaixo. Um forte abraço. Eu encontro vocês no próximo vídeo.